Justiça Federal em Brasília pede explicação ao presidente Jair Bolsonaro sobre comemorações do golpe militar. Ministério Público Federal recomenda comandos militares em todo o Brasil que se abstenham de homenagens ao movimento de 64. Plenário do Supremo decide que governo não pode reeditar medida provisória sobre mesmo tema no mesmo ano. O texto foi reproduzido por aquela, de sorte que é evidente a repetição e a reedição do seu objeto. Mantida a multa aplicada a um homem que destruiu vegetação nativa da floresta amazônica. Ele foi responsável pela destruição de mais de 38 hectares de vegetação nativa na região da Amazônia Legal. Justiça do Rio mantém validade de eleição para a diretoria do Vasco até julgamento do mérito. Notícias falsas atacam a saúde. Em apenas um mês, o Ministério da Saúde monitorou mais de 400 fake news diferentes circulando em um aplicativo de mensagens. Olá, boa noite. Boa noite para você. Ministros do STF concluem julgamento sobre medida provisória reeditada pelo presidente da República em 2017. A MP criou cargos de ministro de Direitos Humanos e de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Sobre este caso, o plenário do STF julgou 4 ações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e pelos partidos Rede Sustentabilidade, PT e PSOL. Os autores, eles alegavam que havia inconstitucionalidade na reedição de uma medida provisória de 2017 pelo ex-presidente Michel Temer. Para a gente entender um pouco melhor, em fevereiro de 2017, o ex-presidente Michel Temer aprovou uma medida provisória, trazendo aí a organização, a estrutura da Presidência da República e também de ministérios. Essa MP, ela criou, por exemplo, o cargo de ministro para o Ministério dos Direitos Humanos e também deu status de ministérios para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Acontece que 2 meses depois, essa MP ela perdeu a validade, não chegou a ser votada pelos parlamentares no Congresso Nacional. E foi então que, em maio de 2017, o ex-presidente Michel Temer reeditou uma nova medida provisória com este mesmo conteúdo. E foi então esta segunda medida provisória, que se tornou lei ainda em 2017, que foi questionada aqui no plenário do STF. E hoje, por unanimidade, os ministros concluíram que a presidente da República não pode reeditar medidas provisórias do mesmo tema no mesmo ano. Vamos ver a reportagem. Em uma das ações, o Partido dos Trabalhadores alegou que a medida provisória de maio de 2017 também tinha como objetivo garantir foro privilegiado a Moreira Franco, na época nomeado ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e alvo de investigações. Sobre este ponto, a ministra Rosa Weber disse que não houve desvio de finalidade no caso e ainda que a nomeação de ministro é decisão pessoal do presidente. Assim também entenderam os demais ministros. O argumento de que a criação da Secretaria-Geral da Presidência da República com status de Ministério de Estado implica burla aos postulados constitucionais de moralidade e probidade na administração pública, a mim não convence e não se sustenta do ponto de vista jurídico, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da Presidência da República está, repito, no campo decisional do chefe do Poder Executivo. Se nós entendermos que dar foro privilegiado é desvio de finalidade ou obstrução de justiça, é passar recibo de que a jurisdição do Supremo não funciona, o que, evidentemente, nós não podemos endossar. Os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski chegaram a dizer que as ações estavam prejudicadas, porque já há uma nova MP do atual governo com outra organização para o Poder Executivo. Na legislatura que se iniciou em janeiro, veio a ser editada uma medida provisória. Uma medida provisória cuidando da reestruturação
da presidência da República em termos de auxiliares do presidente da República. Portanto, nós estaremos simplesmente proclamando uma tese, não relativamente àquelas medidas provisórias, mas uma tese genérica. Não há mais nenhuma utilidade em julgarmos a situação deste ex-integrante do Ministério do presidente que acaba de deixar o cargo. Portanto, eu penso que, quanto a esse aspecto, a não ser para enunciar uma tese, essa matéria está prejudicada. Mas o plenário decidiu julgar as ações e entendeu que a Constituição não permite a reedição de MP de tema igual durante o mesmo ano. Eu, conversando e dialogando com Sua Excelência, eminente relatora, eu entendi por bem manter a pauta. Manter a pauta, porque esse é um tema relevante. Aqui a fraude não foi nem com muita arte, porque os textos são idênticos. Mas se tivesse criado o Ministério do Índio, por exemplo, o Ministério da Cidadania, que não existia antes, não está repetindo, mas o tema é o mesmo, organização, reestruturação. O que eu acho que nós não podemos vedar é que a reestruturação, o tema geral, possa ser tratado, desde que haja novidade. O que se veda é a repetição. Se incluir, e talvez seja isso que a ministra Rosa chama atenção, um único item para burlar e dizer outra coisa, é que não pode. E a explicação dos votos deixa claro que é exatamente isso. Quer dizer, nada que conduza a uma forma de burlar a vedação constitucional é aceitável. Embora essa medida provisória 782 tenha conteúdo mais abrangente que a medida provisória 768, o texto foi reproduzido por aquela, de sorte que é evidente a repetição e a reedição do seu objeto. Quem está aqui para falar sobre a sessão de hoje no plenário do Supremo é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. 2 julgamentos hoje no plenário do Supremo e um retorna amanhã, não é? É, exatamente. Sem dúvida alguma, o concluído foi esse da medida provisória, que os ministros acabaram por votação unânime, entendendo que havia uma inconstitucionalidade na lei de conversão, e logo depois do intervalo foram apregoadas 3 ações diretas de inconstitucionalidade, todas elas na pauta de julgamentos, cujos relatórios foram feitos por 3 relatores diferentes, mas que tratam do mesmo assunto. Sustentações orais feitas, o ministro Dias Toffoli disse que esses serão os primeiros processos a serem apregoados na sessão plenária de amanhã, quinta-feira, a partir das 14 horas. E dessas 3 ações, há o questionamento de dispositivos das Constituições do Estado de Roraima, ação direta de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Carmen Lúcia, Constituição do Estado do Goiás, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e da Constituição de Alagoas, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Todas elas trariam, dentro dos dispositivos questionados, a criação do cargo de procurador autárquico, como se fosse um órgão paralelo à Procuradoria do Estado, que, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, na ADI do Estado de Goiás, que deferiu, inclusive, a medida cautelar, disse que, a princípio, a Constituição só estabelece a representatividade judicial, essa representação judicial e a consultoria jurídica do Estado aos procuradores do Estado e, no caso do Distrito Federal, ao Distrito Federal. Não haveria a criação desses procuradores autárquicos na Constituição Federal e aí concede a medida cautelar. Mas uma outra argumentação também, na ação direta de inconstitucionalidade que questiona dispositivos da lei do Estado de Roraima, da relatoria da ministra Carmen, há um questionamento também da iniciativa, uma inconstitucionalidade formal, já que criam-se cargos dentro da estrutura do Poder Executivo. Quem deveria propor a iniciativa dessa emenda à Constituição deveria ser o chefe do Poder Executivo, o governador, e não os parlamentares, como de fato foi. Então, há uma série de argumentos sobre inconstitucionalidade formal e material nesses dispositivos envolvendo Constituição de 3 estados. O julgamento deve ser retomado na sessão plenária de amanhã, como eu disse. Como amanhã temos sessão à tarde, à noite você está aqui com a gente novamente. Exatamente, amanhã encontro marcado. Obrigado, Karina. Até amanhã. A Justiça Federal mantém multa aplicada pelo IBAMA a homem que destruiu vegetação nativa na região da Amazônia Legal. Por
unanimidade, a 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que o homem deve pagar a multa no valor de R$ 58 mil aplicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Ele foi responsável pela destruição de mais de 38 hectares de vegetação nativa na região da Amazônia Legal. A decisão de primeira instância havia convertido a multa em prestação de serviços de melhoria, preservação e recuperação do meio ambiente. Inconformado com a sentença, o IBAMA recorreu ao TRF1. O Instituto sustentou que o termo de embargo deve ser mantido porque houve desmatamento ilegal e a alegação de que o autor desenvolve agricultura familiar de subsistência não pode isentar procedimento licenciatório. Acrescentou que a conversão da multa é ato discricionário. Ao analisar a situação, a 5ª turma acolheu as alegações da autarquia e destacou que o desconhecimento da lei por parte do autor não é justificativa para afastar a atuação do Poder de Polícia Ambiental. E o Ministério Público Federal recomendou a comandos militares em todo o Brasil que se abstenham de comemorações ao golpe de 64 no dia 31 de março. A orientação foi enviada hoje em ação coordenada que reúne procuradorias da República em pelo menos 18 estados. Brigadas, grupamentos, comandos especiais, academias militares das Forças Armadas e outras unidades que integram os comandos militares em todo o país receberam o documento. O Ministério Público Federal também solicita às unidades militares a adoção de providências para que seus subordinados sigam essa orientação e que sejam adotadas medidas para identificação de eventuais atos e de seus participantes com fins de aplicação de punições disciplinares, bem como comunicação ao MPF para que adote providências cabíveis. A juíza federal Ivani da Luz, da 6ª Vara Federal do Distrito Federal, pediu manifestação do presidente Jair Bolsonaro sobre a ação que pede a suspensão das comemorações do golpe de 64 determinadas pelo Palácio do Planalto ao Ministério da Defesa. Um dia após o anúncio da determinação, a Defensoria Pública da União e uma ação popular pediram que a Justiça Federal do Distrito Federal barre os atos. Só após receber os esclarecimentos, ela deve decidir sobre o pedido de liminar. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Justiça Federal em Brasília, que também confirmou que a juíza ainda vai definir o prazo para que o presidente envie a manifestação à Justiça. E o Instituto Vladimir Herzog, parentes de vítimas da ditadura, ingressaram com mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, também pedindo a suspensão dos atos em comemoração ao golpe de 64. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. Além de suspender os atos deste ano, o mandado de segurança pede que o Supremo fixe que não é possível realizar festividades em razão do aniversário da ditadura. Ainda não há previsão para o julgamento do pedido. E no próximo bloco, o Ministério da Saúde na guerra contra as notícias falsas. Para combater as fake news na saúde, existe um canal de consulta no próprio aplicativo de mensagens para a população tirar dúvidas sobre a veracidade das notícias. A internet trouxe um grande desafio para a área de saúde: combater as notícias falsas que estão na rede. Segundo o Ministério da Saúde, em apenas um mês já circularam mais de 400 fake news no aplicativo de mensagens. Quando o assunto é saúde, muita gente acaba recorrendo a uma consulta com o Dr. Google. Se eu estiver sentindo sintomas, eu escrevo lá e vejo o que pode ser. Depois eu vou no médico. Mas consultar a internet nesses casos pode ser arriscado. O diagnóstico nem sempre é preciso e, em muitos casos, falso. A notícia tem efeito viral e contagia quem está conectado. No início a gente acredita. Você chegou a compartilhar? Não. Não compartilho, pronto, fico quieto. Notícia falsa sempre existiu, mas com a internet, a velocidade com que ela se espalha por meio de compartilhamentos pode gerar efeitos negativos, principalmente na área da saúde. Em apenas um mês, o Ministério da Saúde monitorou mais de 400 fake news diferentes circulando em um aplicativo de mensagens. Para combater as fake news na saúde, existe um canal de consulta no próprio aplicativo de mensagens para a população tirar dúvidas sobre a veracidade das notícias.
As respostas são divulgadas no Portal da Saúde, com um selo que indica se são verdadeiras ou falsas. A eficácia das vacinas é constantemente vítima de fake news e muita gente ainda desconfia. Eu fico desconfiado, né? Porque tem que saber antes como é que é a vacina e tal, para poder dar vacina, né, para a criança. Em determinados casos é possível, analisando o caso concreto, que você tire a notícia do ar e impeça ela de continuar se propagando. O maior desafio para os órgãos de saúde é criar formas atrativas de divulgar o que é verdadeiro. O assunto foi tema de um seminário da Fundação Oswaldo Cruz e reuniu profissionais da comunicação com o objetivo de criar estratégias para informar a população. O humor é uma coisa que toca muito. Um meme tem muito poder, as pessoas se divertem muito. Nosso desafio também é criar algumas coisas, assim, do Zé Gotinha com trajes diferenciados, com brincadeira, que toque, que fique uma linguagem mais jovial, uma coisa mais descontraída, mais direta. O resultado das eleições de 2017 para a diretoria do Vasco da Gama foi mantido pelos desembargadores da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por unanimidade. A eleição era contestada por suspeita de fraudes. A decisão mantém Alexandre Campelo como presidente do clube. A relatora dos 5 recursos do caso, desembargadora Márcia Ferreira Alvarenga, ressaltou que até que as irregularidades sejam comprovadas no mérito do processo, a eleição será mantida para evitar o agravamento da judicialização do caso. A tramitação de processos entre o Judiciário, o Executivo e o Ministério Público vai ficar mais rápida com o PEN, o Processo Eletrônico Nacional. A ferramenta foi apresentada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O uso do papel promete ficar no passado. O envio e a tramitação de documentos entre os poderes Judiciário e Executivo e Ministério Público poderão ser executados por meio digital, através do Processo Eletrônico Nacional, o PEN, elaborado pelo Ministério da Economia. Representando o ministro Paulo Guedes, o diretor de Normas, Sistemas e Logística da pasta, Wesley Lira, fez a apresentação da ferramenta. Nós, cidadãos, temos hoje um paradigma novo. Nossas comunicações praticamente no nosso dia a dia são por WhatsApp, por mecanismos de mensagens instantâneas. E o processo administrativo eletrônico ele vem nesse viés digital de tornar aí, então, mais fácil o trâmite entre órgãos por meio de processos eletrônicos. Procedimentos administrativos já vinham sendo realizados digitalmente no Tribunal de Justiça através do SEI, Sistema Eletrônico de Informações. A integração do Poder Executivo ao SEI, que vai alimentar o Processo Eletrônico Nacional, foi oficializada nesta quarta-feira no edifício sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Estiveram presentes o governador do estado, Romeu Zema, o procurador-geral adjunto de Minas Gerais, Heleno Portes, integrantes da direção do TJMG e o presidente do Tribunal Mineiro, desembargador Nelson Messias de Moraes. Nós já integramos a advocacia, já integramos o Tribunal de Contas, o Ministério Público e agora o Poder Executivo. Só aqui nós já tivemos 10 mil documentos já tramitado. O evento marca a modernização da máquina pública. Documentos que antes eram transportados em carros com o apoio de funcionários, podendo até sofrer danos ou se perder nas ruas, hoje podem ser levados de um lugar para outro em segurança, com apenas poucos cliques. Olha, essa ferramenta foi útil para nós, ela vai ser mais útil ainda numa questão de agilidade, economia, simplificação e ganho de produtividade nas nossas atividades. O primeiro passo do processo nacional foi dado pelo governo federal. Desde janeiro já foram tramitados 3.500 processos. E a seguir, assinado acordo para a implantação do Fórum Permanente Interinstitucional da Mulher e Diversidade Humana. Esse fórum é o início, é o primeiro passo, é o primeiro grande passo para que a instituição funcione dentro de um sistema de balizamento de ideias iguais. O Tribunal de Justiça da Paraíba assina acordo para a implantação do Fórum Permanente Interinstitucional da Mulher e da Diversidade Humana.
O objetivo do fórum é promover a integração das instituições e a reflexão acerca da representatividade da mulher e da diversidade humana em cargos de direção, chefia e assessoramento, visando combater ainda as eventuais desigualdades constatadas nas posições de poder político e decisório. Esse fórum é mais uma medida que o tribunal adere, que é meta nossa, prestigiar, equalizar o sistema em que se vê certa vulnerabilidade da mulher, para que a mulher alcance seu objetivo profissional. Esse fórum é o início, é o primeiro passo, é o primeiro grande passo para que as instituições funcionem dentro de um sistema de balizamento de ideias iguais. Ao falar sobre a motivação para a criação do Fórum Interinstitucional, a promotora de justiça e organizadora do evento, Elaine Alencar, ressaltou também a importância da discussão de temas como assédio moral no ambiente de trabalho. Cada instituição precisará, sim, tratar essa questão internamente, porque seja qual for a instituição, ela tem. Pode procurar e não vai ser difícil encontrar. Haverão situações de assédio moral que nunca foram tratadas, mas que precisarão ser enxergadas e sim combatidas. O subprocurador-geral Álvaro Gadelha enalteceu o papel fundamental da mulher como esteio de organização na sociedade e registrou que o empoderamento feminino deve ser visto não como subtração de poder, e sim como compartilhamento de forças. É simplesmente reconhecer aquilo que já existe. A mulher tem um papel fundamental no desenvolvimento do país, da família. Sem a mulher, naturalmente, nós teremos muita dificuldade de evoluir. Particularmente, dentro do Ministério Público do Estado da Paraíba, nós estamos fomentando uma abertura de espaço para que os cargos de comando sejam exercidos também, particularmente por mulheres, sem desprezar a competência, a importância e o talento do sexo masculino. Na sessão plenária da manhã desta quinta, os ministros do TSE devem decidir sobre uma petição apresentada pelo Patriotas, antigo PEN, para incorporar o Partido Republicano Progressista, PRP. Vamos conferir os outros destaques. Na pauta desta quinta-feira está prevista a análise das prestações de contas partidárias referentes ao ano de 2013 do Partido Verde e do Democratas. Os dois processos são de relatoria do ministro Og Fernandes. O colegiado também deve julgar o recurso apresentado por Alan Santos, prefeito de Areia Branca, em Sergipe. Ele teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado pelo crime de compra de votos. Alan chegou a ser afastado, mas permanece no cargo por conta de uma liminar. Os ministros também devem retomar nesta quinta-feira o julgamento de um processo de Itabaianinha, em Sergipe, que trata dos limites da propaganda eleitoral feita por WhatsApp. Esse processo é de relatoria da presidente do TSE, ministra Rosa Weber, e está com pedido de vista para o ministro Edson Fachin. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Berenice Leite, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Berenice. Boa noite, Érica, William, a todos que nos acompanham. Nós começamos o giro de hoje com a informação de que o Conselho da Advocacia, o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com um mandado de segurança no STF para recorrer de uma decisão do Tribunal de Contas da União, que determinou que a OAB deveria prestar contas para o controle e fiscalização do TCU. O Conselho de Ordem argumentou que se trata de abuso de poder e pede para ter autonomia e independência novamente. Outra informação, olha, está marcado para amanhã o julgamento dos ex-deputados do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, do MDB. Eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal por liderar esquemas de desvio de dinheiro apurados durante a Operação Cadeia Velha em 2016 e ligados à construtora Odebrecht e a empresas de ônibus. Eles serão julgados pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa. E olha, em João Pessoa, os passageiros não precisam mais apresentar carteirinha de estudante
no caso de comprar meia passagem em transportes coletivos. O Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu suspender a obrigatoriedade de apresentar o documento e o principal motivo é que essa lei municipal, ela diverge de uma lei estadual que não exige este documento. Então, essa decisão, vale lembrar que ainda cabe recurso. Falando agora sobre a Universidade Estadual de Goiás, que deve convocar cadastro reserva em até 180 dias para substituir temporários que hoje representam 80% dos funcionários. A decisão judicial foi da terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, que também prevê a realização de novos concursos, tanto para docentes quanto técnicos administrativos, nos próximos 5 anos. E essas foram as informações de hoje. Para rever qualquer uma de nossas reportagens, basta entrar no nosso canal no YouTube. Acessa lá, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigado, Berenice. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.